Que Deus abençoe a tarde de cada um. Hoje eu vou estar falando sobre um tema que as pessoas não gostam muito de falar sobre ele. O tema é: o que a Bíblia nos diz sobre julgar ou não julgar e sobre falar mal do outro. Em Mateus 7, versículo 1 e 2, versículo 1 diz: não devemos julgar ninguém. Não julgueis para não ser julgados. 2. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. Continuando, depois vai até o versículo 5, ainda falando sobre o julgamento, né? Agora em Romanos 2, versículo 1 ao 3. Versículo 1. Portanto, és indesculpável quando julgar, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas o outro, pois tu, que julgas, fazes o mesmo. Versículo 2. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre os que tais coisas fazem. Versículo 3. E tu, ó homem, está repetindo o mesmo ali em cima. E tu, ó homem, que julgas os que faz tais coisas, cuida que está fazendo-as tu? Escaparás do juízo de Deus? Aqui eu entendo assim, por falar da maneira que eu entendo. Que muitas vezes, né, a gente escuta as pessoas dizendo assim: nossa, a vida, vamos dizer, do vizinho, né, parece ser tão boa, parece que é tão fácil as coisas para ele, mas quem sabe da vida de cada um é Deus, né, e do que acontece na casa de cada um, no dia a dia de cada um, porque é só Deus que realmente vê o que acontece de verdade. Depois, continuando em Romanos, versículo 4 e também no 13. Versículo 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Versículo 13. Assim, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Aqui ainda fala assim que não devemos julgar pelas aparências, porque as aparências enganam, né? Então essa coisa da, da gente muitas vezes pensar, nossa, eu acho isso, eu acho aquilo, a gente só fica no achismo, porque quem sabe realmente da realidade de cada um é Deus. Ainda em Colossenses 2, versículo 16 e 17, nos fala, versículo 16: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Em Malaquias 3,18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Muitas vezes é melhor a gente não comentar a vida da gente com ninguém, ou ter apenas um irmão de confiança, porque uma coisa que pode ser fácil de ser resolvido, um vai passando para o outro e vai virando uma bola de neve, né? E na verdade é Deus que sabe o que acontece na vida de cada um.
Em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo do 1 ao 5, continua dizendo: Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos? Ou não? E não perante os santos? Não sabeis vós que o santo hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Versículo 3: Não sabeis vós que haveis de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. No versículo também 4: Então, se tiverdes negócio em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeia aos que são de menos estima na igreja? Versículo 5: Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábio, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Dando continuidade, né, sobre o mesmo tema, em Provérbios 20, versículo 7: O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Em João 7, 24: Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Em Tiago 4, versículo 11 e 12, vai estar falando sobre não falar mal do outro. Versículo 11: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Versículo 12: Há um só legislador e um só juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julga a outros? Deus não se agrada da fofoca, né? Então, falando sobre falar do outro, vem a fofoca, né? Deus não se agrada da fofoca. Fofoca é pecado. Mesmo que seja verdade o que está falando, se nossas palavras não servem para edificar o outro, é melhor não falar nada. Aprenda a usar sua língua para louvar a Deus e abençoar o próximo, não para maldizer o outro, né? Para espalhar as notícias que o outro às vezes está passando por uma dificuldade, aí vai espalhando a notícia, passando para o outro, virando uma fofoca daquelas. E cada um que conta, conta um pouco a mais do que aconteceu. E isso não agrada a Deus. Às vezes, até dentro da própria igreja acontece isso. As pessoas criticar, falar para o outro: viu o que aconteceu com a irmã? Viu o que aconteceu com o irmão? Isso não agrada a Deus. Então, se a gente não pode ajudar o outro, né? Aconselhar ele, orar por ele, é melhor que a gente não fale nada dele. Na Bíblia ainda fala que a língua é o menor órgão que tem e o mais venenoso. Refreia a sua língua, pois é um órgão venenoso que pode matar sonhos, destruir vidas, destruir família e até provocar a morte do outro. Então, se eu não quero que uma pessoa faz comigo determinada coisa, eu não devo fazer com ela também. Eu devo orar, eu devo falar bem das pessoas e não mal. E se eu não puder ajudar, que eu fico quieta no meu canto e não comento nada. Fico calada.
A gente precisa vigiar o que fala, porque depois que as palavras são ditas, não tem como voltar atrás. E isso é uma coisa muito séria, que às vezes a gente não para pensar, mas falar do outro não agrada a Deus. Então vamos procurar, né, fazer com o próximo o que a gente quer que ele faça com a gente. Se a gente não quer uma coisa para a gente, que a gente não faça com o outro. É essa palavra que Deus me deu hoje para estar passando para todos vocês. Obrigada.